Que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais uma pré-aula relacionado às lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós trataremos sobre a lição de número 4, sobre a vocação de Saulo de Tarso para ser apóstolo. A nossa leitura bíblica, ela está em duas passagens, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 15 a 22, depois Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao versículo de número 18. O nosso autor aqui, ele parte do ponto de partida tratando da presciência divina. Então Deus é um Deus eterno e nós verificamos que a onipotência, Deus tem todo o poder, a onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, e a sua onisciência, Deus sabe todas as coisas, são atributos divinos, faz parte da sua essência, da sua natureza. E dentro da onisciência, onde Deus conhece todas as coisas, nós encontramos a presciência divina. Por Deus conhecer todas as coisas, Deus, ele predetermina que alguns eventos ocorram, que algumas coisas, elas acontecem. E aqui nós encontramos nesse texto, no capítulo de número 9, onde Deus, ele fala para Ananias, Deus dizendo para Ananias que Paulo é um vaso escolhido para levar o seu nome. Então essa palavra no original é kroge. Então Paulo foi escolhido, Paulo foi chamado para um propósito específico de levar a sua palavra aos gentios, as pessoas que não tinham a nacionalidade judaica, aos reis e também aos filhos de Israel. Nós sabemos no Antigo Testamento de alguns eventos que Deus ele predetermina. Lá em Gênesis, no capítulo de número 15, nós vamos encontrar no verso de número 12 e 13, Deus se revelando a Abraão como o Deus que sabe todas as coisas e predetermina que a sua soberana vontade, ela ocorre. Deus disse que Abraão teria um descendente, que a sua descendência, ela se tornaria um grande povo. Só que esse povo seria levado para uma terra estrangeira. E por 4 gerações, por cerca de 400 anos, eles seriam afligidos. Mas Deus libertaria aquela nação, aquele seu povo, do domínio desses estrangeiros e trariam para a terra prometida. A terra que Deus falara que daria a Abraão e aos seus descendentes. Então nós vamos ver dentro das Sagradas Escrituras esse evento ele ocorrendo
e Deus levanta Moisés como grande libertador e cumpre aquilo que ele havia falado 400 anos antes para Abraão ou Abraão. Então Deus conhece e predetermina que esse evento ocorreria. Bem como outros eventos, Deus, quando revela a Daniel sobre os reinos que se levantaria após aquele na qual ele fazia parte, nós vamos ver que tudo aquilo ocorre dentro da história. Deus, na sua presciência, determinando que determinados eventos ocorram dentro do seu propósito, dentro da sua soberana divina, sob a sua soberania divina. Nós vamos encontrar também nas profecias relacionado à pessoa bendita de Cristo. Então o Espírito Santo levar os homens a profetizarem acerca da vinda, da manifestação do Messias entre os homens. Nós vamos ver os detalhes minuciosos que ocorrem nessas revelações. Então Deus mostrando a sua presciência de fazer com que os eventos ocorram dentro daquilo que foi planejado, foi proposto pelo Criador. E no caso de Paulo não foi diferente. Então ele manifesta aqui para Ananias dizendo: Paulo para mim é um vaso escolhido, um vaso determinado para um propósito, para um objetivo. Então nós vamos ver que não vamos confundir a presciência de Deus, misturar com a predestinação de que Deus predetermina quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Deus, na sua presciência, predestinou que os homens serão salvos somente através da fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então os homens precisam responderem a essa chamada, a essa escolha que Deus fez dos homens serem salvos em Cristo, para que eles possam serem salvos. Mas no plano de Deus, ele predetermina determinados eventos. No caso, Jeremias. Quando Deus chama Jeremias para a missão de profeta, de anunciar a sua palavra ao seu povo, às nações, Jeremias ele se mostra atemorizado, se mostra ali assustado com a chamada. E Deus fala para ele que Deus o havia escolhido desde o ventre da sua mãe para aquele propósito, que ele não poderia temer. É Deus que estava levantando. E Paulo, ele vai dizer isso nas cartas aos Gálatas, lá no capítulo 1, no versículo 15, ele vai demonstrar o que? A onisciência e a presciência de Deus, dizendo, aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou para a sua graça. Então Deus havia escolhido Paulo para essa missão, para esse propósito. Então ele é vocacionado para ser apóstolo dos gentios, para levarem o evangelho a esse grupo específico de pessoas. E Paulo, quando ele é chamado, ele tem um encontro com Jesus, nós vamos ver que ele se rende a Cristo. Quando ele se rende a Cristo, nós encontramos isso que de regeneração. O Espírito Santo cria nele uma nova vida, uma nova natureza. Por que nós dizemos isso? Após a sua conversão se dá no caminho de Damasco. Mas quando ele chega lá na cidade de Damasco, ele está orando. Por 3 dias ele não come, não bebe. Ele está orando. O texto vai dizer que ele está orando. Está buscando o quê?
a face do Senhor, está buscando a sua vontade, está buscando reconhecer o propósito de Deus para a sua vida. E nós vamos ver que nesse reconhecimento Deus vai se revelar a ele. Deus revela a Ananias, mas também revela a ele. Paulo está orando e Deus dá uma revelação. Virá até ti um homem chamado Ananias, e ele orará por ti, e tu serás curado. Então Deus revela a Paulo o que iria acontecer. E Deus também revela o que? A Ananias, o que estaria ocorrendo com a pessoa de Saulo. Quando Ananias ele ouve essa notícia de que ele deveria ir a determinado local aonde estava Saulo, Ananias era uma pessoa informada. Ele diz: olha, eu bem sei quem é Paulo, ou melhor, Saulo. Saulo é um perseguidor, é uma pessoa que está trazendo um grande prejuízo para o reino, para a obra. E nós vamos ver que o próprio Deus vai dizer para Ananias: você vai, porque Paulo é um vaso escolhido por mim. Eu fiz uma escolha para que Paulo seja enviado aos gentios para pregar o meu nome. E nós vamos ver que quando Ananias ele vai e ele encontra com Paulo, ele chama Paulo de irmão. Ele reconhece a voz de Deus, a revelação. E quando ele encontra com Paulo, nós vamos ver que ele não está mais agora amedrontado, preocupado com Paulo, porque ele sabe que Deus está fazendo a sua obra. E quando ele coloca as mãos sobre Saulo, nós vamos ver que Saulo de Tarso será cheio do Espírito Santo. Porque ninguém fará a obra de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz, se o Espírito Santo não se manifestar nele. Então nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo, de um revestimento de um poder do alto, para que possamos anunciar a sua palavra, possamos fazer a obra do Senhor de uma maneira eficaz. Precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa te envolver em todo o seu ser e você seja um instrumento para a glória de Deus, aonde você fará a sua obra, fará a sua vontade. Deus mudou o nome de Paulo, ou melhor, de Saulo para Paulo. Tem um cântico congregacional nosso que diz que Saulo foi transformado em um Paulo, Na verdade, esse cântico é um belo cântico, mas não condiz com diz o texto bíblico. Porque nós encontramos algumas pessoas no Antigo Testamento que tiveram o seu nome mudado, que tiveram o seu nome ali transformado para um outro, ou acrescentado algo no seu nome. Nós vamos ver Abrão. Deus muda o seu nome para Abraham. Então Abrão se torna um Abraham. Era pai exaltado, mas Deus coloca o nome dele de pai de muitas gente, de multidões. Nós vemos o caso também de Jacó, que é o suplantador. Após o encontro que ele tem com Deus lá no Val do Jaboque, nós vamos ver que ele tem o seu nome mudado para Israel. Então, Jacob passa a ser Israel. Jacó passa a ser Israel. Tem o seu nome transformado, o seu nome mudado. Mas aqui no caso de Saulo, apelidado de Tarso, porque nasceu em Tarso, na Sicília, ele tinha dupla cidadania.
ele tinha um nome de uma raiz hebraica, Saulo, que vem do nome Shaul, né? Derivado do aramaico. Saulo, e é transformado, ele tem o seu nome também de sua cidadania romana. Paulo, latim Paulo, que nós conhecemos. Então Paulo, por ter dupla cidadania, ele tinha um nome hebraico e tinha um nome romano, um nome latim. Então nós vamos ver que ele vai fazer uso do seu nome romano para facilidade da sua missão, porque até então o mundo era dominado pelo Império Romano. E usando o nome romano, logo ele teria alguns privilégios, algumas facilidades em relação a usar esse nome. Nós vamos ver que quando ele é preso em Jerusalém pelos líderes judaicos e as pessoas ali querem condená-lo, querem matá-lo, ele apela para a sua cidadania romana, aonde ele é levado até Cesareia, depois é levado até Roma para ser julgado em Roma. Ali, e ele é inocentado daquilo que os judeus haviam atribuído a ele, e ele é solto. Então ele usa esse nome latim que ele tinha. Então a chamada de Paulo mudou o rumo da sua vida. Então muda o número da sua vida. De perseguidor, ele passa a ser o grande propagador do Evangelho. De um homem extremamente agressivo, ele passa a ser um homem de uma amabilidade muito grande, porque foi transformado. Teve seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Então, o seu encontro com Deus transformou toda a sua vida. É a mesma coisa de Moisés. Moisés tinha uma chamada de Deus e ele tenta usar através de meios humanos. Mas quando ele compreende e ele se esvazia de si, nós vamos ver que Deus pôde usá-lo como um grande libertador. Então Paulo, após a sua chamada, nós vamos ver que Paulo passa pela escola do deserto. Então, a sua vocação foi para ser apóstolo de Cristo. Nós vamos ver que o próprio Deus o comissionou. Ele não precisou ir em Jerusalém para que os apóstolos o autorizassem. Mas Deus comissionou e deu autoridade a Ananias para que ali o levantasse como um grande apóstolo. É bem verdade que lá em Atos 13, quando Paulo sai para realizar a obra missionária, Paulo não sai como um aventureiro, mas Paulo, ele sai através ali da autorização ali daquela igreja, ali daquele ministério, aonde é separado, o Espírito Santo se revela e fala, e Paulo e Barnabé, eles são escolhidos e chamados pelo Espírito para a obra missionária, aonde as pessoas orarão sobre eles ali e o despedirão. E depois também tem um concílio onde Barnabé leva umas problemáticas que estavam acontecendo no reino, aonde a carta de Jerusalém vai trazer aquilo que deveria ser imposto para os gentios em relação ao Antigo Testamento, em relação à lei. Então Paulo, ele vai
até o deserto da Arábia, nós vamos ver que Paulo vai ficar ali por cerca de 3 anos. Aonde Paulo precisava o quê? Refletir a respeito de Cristo. Precisava ali se preparar em relação à visão, em relação à verdade do Evangelho da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então ele foi viver em um local totalmente desconhecido. Então Paulo, quando ele era chamado, Paulo não busca os holofotes, Paulo não busca fama, mas ele busca se aperfeiçoar, se preparar para essa grande chamada, para essa grande missão. Todos nós, eu e você, nós temos uma chamada de Deus. Somos chamados para sermos salvos, mas temos uma vocação. E precisamos nos prepararmos, nos estruturarmos para os planos, os projetos de Deus. Sabemos que somos totalmente dependentes do Espírito Santo, mas há algumas coisas que nós precisamos realizar, precisamos fazer. Então Paulo precisava, se despir da sua maneira extremista que ele aprendeu ali relacionado à lei e aprender a simplicidade do Evangelho. Paulo precisava dominar o que? As suas paixões carnais e ser totalmente dominado pelo Espírito Santo. E nós vamos ver isso acontecendo dentro da sua vida. Então Paulo, ele aprendeu, que na sua fraqueza Deus pode ou aperfeiçoá-lo, porque a sua graça, ela é suficiente para nos fazer vitoriosos diante das circunstâncias adversas que nós estamos vivendo. Então Paulo precisou passar pela escola do deserto para aprender algumas verdades. Mas ele foi totalmente sensível à voz de Deus e à voz do Espírito Santo. Então que eu e você sejamos sempre sensíveis à voz do Espírito para fazermos a vontade de Deus, aquilo que Deus determinou para todos nós. Porque todos nós somos chamados para produzirmos no reino. Todos nós recebemos um talento da parte de Deus. E esse talento ele precisa ser desenvolvido na nossa vida. Então que Deus continue te abençoando, te guardando e até uma próxima oportunidade, Deus assim nos permitindo.